Olá, meu nome é Eider Rodrigues, eu sou professor de Direito Tributário. Vim trazer um pouco de informações acerca dos impostos municipais. Nós vamos fazer uma série de vídeos que seriam os impostos municipais, estaduais e os federais, começando pelos municipais. Primeiramente, há de convir que nós temos 3 impostos municipais: o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. Nós temos também o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, também conhecido como Imposto de Transmissão Intervivos, que também é chamado de ITIV ou ITIV, e também o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, também chamado de ISSQN, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Então, com isso já percebemos que o município tem 3 fatos geradores para poder instituir impostos. Um seria o território urbano, outro seria a transferência onerosa, ou seja, que envolva valores monetários de bens imóveis, e também os impostos sobre serviços. Prestou um serviço, pode ser que você tenha que pagar o ISS, ok? Comecemos pelo IPTU. O IPTU, ele está lá no artigo 156, inciso 1 da Constituição Federal, e também do artigo 32 ao 34 do nosso Código Tributário Nacional. Na Constituição Federal, vem dizendo, claro que o sujeito ativo é o município, é quem pode instituir o imposto, mas na Constituição Federal vem dizendo que o sujeito passivo, ou seja, quem vai pagar o imposto, é o proprietário. No CTN, está dizendo que quem vai pagar o imposto é o possuidor do imóvel. Mas será então que com essa divergência eu vou dizer que o sujeito passivo é o proprietário ou o possuidor? Comecemos por aí. Há uma divergência entre CTN e Constituição Federal. Claro que eu vou pela Constituição Federal, porque seria o proprietário. Se vier numa prova, qual é o sujeito passivo do IPTU? Aí você vai dizer que é o proprietário, porque está na Constituição Federal. Mas se vier numa prova, quem é o sujeito passivo do IPTU segundo o CTN? Aí você pula para a outra opção, é o possuidor. Mas por que seria mais para o proprietário do que para o possuidor? Vamos dizer que eu tenho um imóvel e eu alugue para uma outra pessoa. E essa pessoa paga 2 vezes. Então ele vai entrar, é passível de entrar com uma ação chamada de repetição de indébito. Mas será que a pessoa, ou seja, o possuidor, quem tem uma posse legítima dessa casa, pode entrar? Não, apenas eu como proprietário posso entrar na justiça pedindo, por exemplo, uma repetição de indébito. Outra coisa importante no IPTU é a incidência. Como é que vai ser esse fato da incidência? Todo mundo que tiver uma casa em seu nome no dia 1º de janeiro, que é o dia da incidência do IPTU de cada ano, vai ser passível de pagamento de IPTU. Então, eu tenho uma casa no dia 1º, eu vendi essa casa no dia 2 de janeiro. Mesmo assim, no dia da incidência, estava no meu nome. Nesse caso, eu que vou ser o sujeito passivo do IPTU. Esse IPTU virá no meu nome. Se eu fizer a venda, efetivar a venda, inclusive a documentação da prefeitura, no dia 30 de dezembro, no dia 29 de dezembro, aí, e no dia 1º de janeiro, já não tiver mais no meu nome, estiver no nome da pessoa que comprou, aí ele vai ser o proprietário do imóvel. No dia 1º de janeiro, o IPTU vem no nome dele, ok? Qual vai ser o meu critério espacial? Critério espacial vai ser onde está localizado o imóvel. Como é o imposto municipal, vai ser no município onde está localizado esse imóvel. A base de cálculo do IPTU vai ser o valor venal do imóvel. Mas o que seria uma base de cálculo? E a alíquota, que ela é progressiva, o que seria uma alíquota? Digamos, eu sempre dou esse exemplo. Uma base de cálculo é como se fosse uma pizza inteira. E a alíquota, uma fatia da pizza. O valor, a alíquota é a porcentagem que vai ser aplicada
em cima de um todo para poder verificar qual é o valor do imposto. Ok? Então, a base de cálculo, se o seu imóvel custa R$100.000, a base de cálculo vai ser os R$100.000. E se em certo município o valor do IPTU for 1%, 0,5% em cima do valor do imóvel, vamos dizer que sua casa vale R$100.000 e em certo município é 1% do valor do imóvel. Então, o IPTU vai ser 1% do valor do imóvel, você pagará R$1.000 por esse IPTU. Então, esse 1% é a alíquota, é a porcentagem que será aplicada em um todo, em uma base de cálculo. Como características gerais, nós temos, primeiro, o lançamento. Qual é a espécie de lançamento do IPTU? Nós temos 3 espécies de lançamento. Uma é direto ou de ofício, outra misto ou por declaração e outra por homologação ou autolançamento. Direto ou de ofício, o município, nesse caso o município, ele já tem todas as informações necessárias para efetivar aquele cálculo. Misto ou por declaração, você precisa informar o município o valor de uma base de cálculo para ele poder aplicar a alíquota. E por homologação, você como contribuinte, homologação ou autolançamento, você como contribuinte vai fazer todo o lançamento e depois o fisco vai verificar se aquele valor está correto. Primeiramente, no dia 1º de janeiro, o município já tem todas as informações, ele sabe quanto é o valor venal da sua casa e sabe qual é a alíquota que ele vai aplicar. Você precisa informar todo ano à prefeitura de que o seu imóvel vale R$100.000, R$200.000? Não precisa informar. Desse modo, o IPTU ele tem o tipo de lançamento direto ou de ofício. A prefeitura ela lança com os valores que estão na base de dados do próprio município. E para saber se o IPTU ele é um imposto fiscal ou extrafiscal. O que seria um imposto fiscal ou extrafiscal? O imposto fiscal é aquele imposto meramente arrecadatório. Você paga porque o município tem que arrecadar. O extrafiscal, ele já vai fazer parte de uma balança comercial favorável ou desfavorável e vai mexer na economia. O IPTU, ele tem uma característica fiscal meramente arrecadatória. Ou o município, ele institui o IPTU para que você não compre casas e assim você pague menos imposto. Então é o intuito, ok? Tem que cortar essa parte. Deixa eu beber uma água aqui. Mas tem outra coisa. Você fala, bom, professor, eu moro em uma área que nem está tão dentro da cidade e nem está dentro da área urbana. Não sei se eu vou pagar IPTU ou se eu devo pagar outro imposto, que nós vamos ver daqui a pouco, que seria de uma propriedade rural. No artigo 32, parágrafo 1º do CTN, nós temos 5 características. Quais são? Meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais. 2. Abastecimento de água. 3. Sistema de esgoto sanitário. 4. Rede de iluminação pública com ou sem posteamento. E 5. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km. Desses 5, se o seu imóvel tiver 2 características dessas, ele vai ser um lote urbano e vai haver a incidência do IPTU. Se tiver uma ou nenhuma, então você não vai pagar IPTU porque o seu imóvel é rural. Você vai pagar outro imposto que nós vamos ver daqui a pouco. Ok? Pausa aí. Deixa rolar. Deixa rolar e depois tu corta. 9 minutos. Isso daí que deu primeiro. Começou a coçar muito a garganta. Tô me segurando. Quer que eu ligue nesse carro? Hã? Quer que eu ligue
Não, não. Ela desliga sozinha depois. Já? No 3, vai. 1, 2, 3. Agora vamos falar do ITBI. O ITBI, ele está lá no artigo 156, assim como o IPTU, porém o IPTU está no inciso 1, o ITBI está no inciso 2, mas também do artigo 35 ao 42 do CTN. Quando é que eu vou pagar? Eu estou louco para pagar ITBI. O que é que eu tenho que fazer? Você tem que realizar um fato gerador. E que fato gerador é esse? Transação onerosa de bens imóveis. Você tem que transmitir um bem imóvel onerosamente. Você tem que vender, realizar uma compra e venda de imóvel. Ou então, uma cessão de direitos reais. O que seria uma cessão de direitos reais? Por exemplo, na dação em pagamento. O que é a dação em pagamento? Eu tenho um imóvel que vale 100 mil reais e eu tenho uma dívida com o município de 100 mil reais. Eu chego, município, eu tenho um imóvel de 100 mil reais, não tenho o valor para pagar a dívida. E o município ele pode aceitar esse imóvel como pagamento da dívida. Eu pago a dívida com o meu imóvel. Porém, essa transação é uma cessão de direitos reais e vai ser passível do pagamento de ITBI. Quando que eu pago? Nós vimos que o IPTU eu pago anualmente. Já o ITBI apenas quando houver a venda, a transação onerosa do imóvel. Como assim? Eu comprei uma casa ou eu vendi uma casa. O comprador foi e pagou. Se o comprador passar 10 anos com ela, ele vai ficar pagando ITBI constantemente? Claro que não. Ele só vai haver o pagamento do ITBI, a cobrança do ITBI, quando ele vender essa casa, ou seja, fizer uma transação onerosa com esse imóvel. Enquanto ele não fizer, não vai ter que pagar o ITBI, diferente do IPTU, que anualmente você paga. Onde eu vou pagar? Qual vai ser meu critério espacial? Critério espacial vai ser onde está localizado o imóvel, onde é o local do imóvel, vai ser o pagamento do ITBI, ou seja, como ele é um imposto municipal, no município onde está localizado o imóvel, vai haver a incidência do pagamento do ITBI. O sujeito passivo, ele varia, mas em regra é o comprador. Nada obsta que você fale, bom, eu vendo a casa, mas eu pago o ITBI, o vendedor, né? Eu pago o ITBI, não tem problema. Não há nenhuma proibição nesse ato, mas, em regra, é o comprador que paga o ITBI. A base de cálculo, assim como o IPTU, vai ser o valor venal e a alíquota não pode ser progressiva. No IPTU, a gente viu que a alíquota ela pode ser progressiva. O que seria uma alíquota progressiva? Em um bairro mais nobre, pode haver uma alíquota maior do que um bairro marginal, que esteja à margem da cidade. Um bairro mais afastado ou um bairro menos nobre. Então, pode haver essa diferença no IPTU. Já no ITBI, não. Tem que ser a mesma alíquota para a cidade inteira. Existe ainda a imunidade para o CNPJ no caso do ITBI. Como funciona a imunidade do CNPJ? Um CNPJ, uma empresa, quer comprar um imóvel. Essa empresa, ela não pode ter mais de 50% do seu patrimônio líquido, dos seus ativos, durante de 2 anos para trás e nem 3 anos para frente, advindos de aluguel ou arrendamento mercantil, certo? Compra e venda de imóveis. Se ela não tiver 2 anos para trás e 3 anos para frente de mais de 50% de seus ativos advindos de aluguel ou transação onerosa de imóveis, ela não vai pagar o ITBI. Mas, professor, eu tenho uma empresa, só que eu montei esse ano, não dá para verificar 2 anos para trás. Então, nesse caso, quando a empresa ela é nova, verifica-se os 5 anos para frente. Ela vai comprar, não vai pagar o ITBI, mas ela vai ficar sendo fiscalizada. Se no 4º ano para frente ela tem mais de 50% da sua renda, das suas receitas
advindas de aluguel ou de arrendamento mercantil, aí ela vai pagar o ITBI. Se ela ficar sendo fiscalizada durante 5 anos e não houver e nesse acompanhamento não for identificado que há mais de 50% de seus ativos advindos da sua receita, advindos de aluguel ou arrendamento mercantil, aí já fica imune o pagamento. E as características gerais? O ITBI, ele é um tributo fiscal ou extrafiscal? Vamos ver. Para que o município cobra o ITBI? Ele cobra para evitar que as pessoas vendam as casas, para evitar que as pessoas comprem a casa, ou única e exclusivamente porque elas têm que arrecadar. Nesse caso, meramente arrecadatório. Então, vai ser características gerais, é um imposto fiscal, meramente arrecadatório. E o seu lançamento, ele é direto ou de ofício, misto ou por declaração, ou por homologação ou autolançamento. Direto ou de ofício, o município já tem as informações que ele precisa para fazer o lançamento. O município, ele sabe por quanto você vendeu sua casa para um outro particular? Não. Então, já tira a hipótese de direto ou de ofício. Misto ou por declaração, eu informo o fisco falando, eu vendi minha casa por R$100 mil e ele lança a alíquota do município. É assim que acontece no ITBI? Claro que é. Eu chego lá na prefeitura e falo, olha, vendi minha casa por R$100 mil. A alíquota é quanto? Do ITBI? 2%. Ok? Então eles aplicam a alíquota do município de 2% em cima dos R$100 mil do imóvel. Eu vou ter que pagar o comprador ou o vendedor, já que o sujeito passivo varia, geralmente o comprador vai ter que pagar os 2% dos R$100 mil, que seria R$2 mil desse imposto. Então, o lançamento é o misto. Bom, e para finalizar os impostos municipais, nós temos o chamado ISS, que é o Imposto sobre Serviço, ou também conhecido popularmente como ISS-QN, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. A diferença é apenas a nomenclatura, é o mesmo imposto, então não há de se fazer maiores valores quanto a isso. ISS ou ISS-QN estão corretos. O ISS, vou chamar de ISS para ficar melhorzinho assim para pronúncia, né? Então, o ISS, ele está previsto no artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal e também numa lei complementar número 116 de 2003, que traz todas as informações acerca do Imposto sobre Serviço. Quando é que eu vou pagar? Eu quero pagar ISS, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que realizar? Simples e fácil. Você tem que prestar um serviço. Você prestou um serviço, vou dar um exemplo de uma manutenção de ar-condicionado. Tenho uma empresa de ar-condicionado, mas não tenho a firma ainda, né? Não tenho a empresa, não tenho meu CNPJ. Eu vou na prefeitura, peço uma nota fiscal, pago o valor do imposto, que ele varia de 2% a 5%, a gente vai falar já disso, e pego a nota fiscal, entrego onde eu fiz o serviço e consigo receber, ok? Então, prestou um serviço, você paga imposto sobre serviço de qualquer natureza. Mas também há algumas exceções a essa regra. Uma delas são nas obras imateriais não previstas na lei do ICMS. O ICMS, nós vamos ver depois, é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esses serviços também são passíveis de imposto estaduais. Porém, tem na lei, tem no anexo à lei que traz o ICMS, quais são aqueles serviços. Não está lá, então vai ser passível de ISS. Como assim, professor? Quais tipos de impostos? Com a tecnologia chegando cada vez mais forte na nossa vida, nós tivemos há pouco tempo a incidência nas nossas vidas das plataformas virtuais, dos aplicativos
de transporte, nós tivemos algumas plataformas de streaming para assistir filmes, que eu não vou citar os nomes, né, por motivos óbvios, mas com certeza vocês vão entender das plataformas que eu estou falando. E não estava prevista na lei do ICMS. Então, por elas serem mais tecnológicas, elas não vão pagar imposto, nada disso. Então, teve que se atualizar essa lista para colocar uma tributação nesses serviços. Esses serviços foram colocados na tributação do ISS. Então, não está previsto na lei do ICMS, vai trazer para incidência do pagamento do ISS. Ok? Quando eu vou pagar? Teoricamente, na finalização do serviço. Por que finalização do serviço? O que deveria acontecer? Eu conserto o ar-condicionado de certa empresa, chego lá, a pessoa quer me pagar, eu vou na prefeitura e informo, olha, preciso de uma nota fiscal para entregar para o meu cliente. Quanto foi o serviço? R$100? Beleza, então tira de 2% a 5%, depende de qual for a alíquota nesse município, você paga a alíquota, pega a nota fiscal e entrega para o seu patrão, né, para a pessoa que você está prestando serviço, e ele lhe paga. Teoricamente é feito assim, a lei é feita para acontecer isso daí do ISS. Existe o critério espacial. Teoricamente, vai ser na cidade onde vai ser prestado o serviço, mas temos uma exceção quando se tratar de obra. Eu tenho uma matriz de uma construtora em uma cidade e eu estou prestando serviço em outra cidade. Então, por mais que a prestação do serviço seja em outra cidade, no caso de obra, vai ser onde está localizada a matriz. Fora isso, na cidade onde está sendo prestado o serviço. Ok? Sujeito ativo é o mesmo no critério espacial. Se for obra, é onde está localizada a matriz. Se não for obra, é onde está sendo prestado o serviço, que vai o município que está onde está sendo prestado o serviço, que vai poder cobrar. E o sujeito passivo é o prestador do serviço. Ok? Base de cálculo vai ser o valor do serviço e a alíquota de 2% a 5%. O que seria a base de cálculo novamente? É o todo. Eu vou pagar uma alíquota em cima de alguma coisa. Eu vou pagar essa alíquota em cima do valor do serviço. Se a minha manutenção da central de ar foi R$100, esse R$100 é o todo, é a minha base de cálculo. Eu vou aplicar a alíquota de 2% a 5% em cima desse valor e vou pagar o tributo, ok? Mas, como é, professor, que o senhor sabe que é de 2% a 5%, está na Constituição, está no CTN? Não, está simplesmente na Lei Complementar 116 de 2003. Atribuiu-lhe um valor mínimo e máximo para a instituição da alíquota, ok? Existe ainda, antes de falar das características gerais, existe ainda a isenção para o exterior. O que seria essa isenção para o exterior? Quando você prestar serviço para o exterior, você não pagará, você será isento do pagamento do ISS. Isso serve para que você possa se sentir atraído a prestar serviços também para o mercado internacional, ok? Características gerais. Primeiro, o ISS, ele é um tributo fiscal ou extrafiscal? Vamos ver? Será que o município ele cobra ISS simplesmente porque ele tem que arrecadar? Ou ele cobra ISS, ou ele cobra ISS para que você preste menos serviço ou para que você preste mais serviço? Não tem o intuito de fazer uma balança comercial, ficar favorável ou desfavorável, ou mexer na parte mercantil. Tem única e exclusiva função de arrecadar. Então, características gerais é um imposto fiscal, ou seja, meramente arrecadatório. E o lançamento, ele é direto de ofício, misto ou por declaração, ou por homologação ou autolançamento. Direto de ofício, o fisco ele já tem as informações necessárias para fazer o lançamento.
Pergunto para vocês, a prefeitura, o município, sabe a quanto eu vou fazer a manutenção do ar-condicionado ou da central de ar? Não, eu tenho que informar. Mas eu tenho que informar, ele vai ser, se eu tiver que informar e ele mandar o tributo, ele seria misto ou por declaração. Ocorre que aqui eu vou fazer o lançamento sozinho, eu vou dizer, eu fiz o serviço, tá, de manutenção, ele foi R$100, você, só com as informações que eu prestei, o município ele vai me dar a base de cálculo, eu vou pagar e posteriormente o município ele vai homologar aquele cálculo ou não. Se ele vê que o valor está errado, ele me cobra o restante, porque eu lancei sozinho, ou seja, ele é por homologação ou auto-lançamento, ok? Continuamos daqui a pouco com os tributos, os impostos estaduais. Fiquem com Deus, um abraço.